gente, tô de volta. Hoje eu vim trazer pra vocês um assunto que foi um presente de Deus na minha vida. Não tava planejando fazer esse vídeo e simplesmente aconteceu. Essa experiência que eu tive, que eu vou contar pra vocês agora, aconteceu na noite de 21 de julho. Eu sei disso porque imediatamente eu mandei mensagem no grupo da minha família e foi assim, quase que um surto coletivo, sabe? Porque foi uma revelação muito profunda e de fato, só mesmo o Espírito Santo poderia me ter concedido isso. E eu quero compartilhar ela hoje aqui com vocês. Então, eu tava lendo a Bíblia. No meu plano de leitura atual, eu tô lendo Crônicas. E eu cheguei numa parte de Crônicas, que é o capítulo 6, de genealogias. E tem 81 versículos de genealogias nessa parte de Crônicas que eu tô lendo. E toda noite, quando eu ia abrir minha Bíblia pra ler, eu me apavorava diante daqueles 81 versículos de genealogia. Eu dizia: hoje não, e aí eu ia ler outra coisa, pegava outra parte da Bíblia e não seguia o meu roteiro que tava pra ler nessa parte de Crônicas, porque 81 versículos de genealogia não me animavam muito pra ler. E daí eu já tenho que confessar uma coisa, nessa madrugada, naquela noite, na verdade não era madrugada, foi 11 da noite, 10h30 pra 11 da noite, mas eu fiquei até a madrugada assim, sem conseguir dormir de tão em êxtase que eu tava depois que aquilo aconteceu. Mas enfim, daí eu tava lendo a Bíblia, e eu tinha dito, não, eu vou ler, eu tenho que ler, não adianta mais postergar, eu tenho que ler. Então eu comecei a ler genealogia. E enquanto eu tava lendo essa genealogia, haviam duas partes dentro de mim comentando, a minha carne e o meu espírito, obviamente. E enquanto eu tava lendo essa genealogia, a minha carne, ela só pensava uma coisa: pra que tanto nome? Eu tava num tédio lendo aquilo, né? E parecia que não acabava mais. A sensação que eu tinha era que não tinha fim. E pra quem não sabe o que é genealogia, genealogia são partes da Bíblia que vão tratar justamente sobre a árvore genealógica. Acredito que é daí que vem o nome genealogia, a árvore genealógica dos personagens bíblicos. Então, são trechos da Bíblia em que o narrador começa a descrever os nomes das gerações, às vezes coloca também junto idade, locais onde viveu, ou, enfim, algum aspecto mais detalhado da vida daquele personagem, mas na grande maioria das vezes as genealogias são simplesmente nomes. Fulano, que foi pai de 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 fulano. E essas genealogias, elas podem ser bem prolongadas e no meio cristão já se sabe, já se tem esse conceito de que ler genealogias é uma coisa maçante. E lá estava eu lendo a genealogia, extremamente entediada e pensando, meu Deus, não acaba mais. Meu Deus, pra que tanto nome? Então, a voz do Espírito falou dentro de mim: em tudo que está escrito na minha palavra, está escrito por uma razão. Toda a minha palavra é preciosa. E existem revelações muito profundas nas genealogias. E nesse momento eu pensei comigo mesma, eu disse, tá, se existem revelações tão profundas aqui, se é tão importante o nome dessas pessoas estarem aqui, então me mostra, Deus. E eu comecei a orar em línguas enquanto eu lia. Então naquele momento que eu ouvi aquela voz do Espírito Santo na minha mente, eu pensei, então tá, então eu acredito. Se tu me dizes que tudo que tá aqui por uma razão, se tudo que tá aqui tem um propósito, então me mostra qual que é. Cava fundo. E eu comecei a orar em línguas, e eu orei. Eu pedi a Deus, eu não lembro agora se eu pedi em pensamento ou se eu cheguei a falar de fato, e eu disse assim, então me mostra. E comecei a orar em línguas. E continuei a lendo as genealogias tediosas, nome de gente, só nome de gente, fulano que foi pai de fulano, que foi pai de fulano, que foi pai de fulano, que foi pai de fulano. Continuei lendo. Essa palavra, ela é viva e ela tem camadas. Existem coisas que estão muito acessíveis, a gente lê e de imediato a gente percebe. Existem coisas que precisam de um pouco mais de estudo, precisa de revelação para que a gente consiga perceber. E existem tesouros secretos, mistérios ocultos muito profundos aqui dentro e que quando a gente se deleita nela, ele nos revela. E eu sinto que o Espírito Santo, ele me revelou isso como um tapa na cara mesmo, para me dizer: toda a minha palavra é preciosa, toda a minha palavra é genuína, toda a minha palavra é a verdade, toda a minha palavra tem poder. E no momento que eu pensei isso, né, porque ficou aquele conflito dentro de mim, ao mesmo tempo que a minha carne ficava pensando, eu não sei pra que tanto nome. E aí essa outra parte na minha mente dizia, mas eu sei que tem pra que esses nomes estarem aí, não é à toa, não foi por acaso, não é uma coincidência esses nomes estarem aí. E
nesse momento que eu tava lendo, quando eu terminei, foi realmente no último versículo da genealogia. Aconteceu uma coisa que eu fiquei até a madrugada. Eu não consegui quase dormir naquele dia. Eu fui dormir bem tarde, porque eu fiquei chorando, tendo crises de riso e tremendo de alegria ao mesmo tempo e de surpresa. Eu fiquei maravilhada. Então eu tinha lido o capítulo 6, que era aquele bem grande. Depois eu tinha lido o 7 e eu tava já lendo o 8 quando eu tive essa revelação. Foi no último versículo do capítulo 8, quando diz em 1 Crônicas 8:40: E foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. E quando eu li isso aqui, simplesmente veio um comentário assim na minha mente, sabe, uma coisinha assim, eu anotei. Imediatamente quando eu anotei, não foi de mim, gente, não veio da minha inteligência, ou enfim, não foi de mim, eu anotei. Quando eu li o que eu anotei, eu tive uma revelação imediata. Imediatamente, tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo veio pra mim em questão de um microsegundo, assim, na minha mente. Imediatamente ela explodiu, assim. Foi maravilhoso, gente. Foi indescritível. E enquanto eu tava lendo uma genealogia, e eu nunca tinha percebido isso, é um elo muito precioso que eu jamais tinha observado. E que, na verdade, eu acredito que não só eu já sabia, mas muitas pessoas cristãs ou que estudam a palavra, a gente já sabe isso, mas a gente não consegue juntar os pontos a menos que o Espírito Santo nos conceda isso. E foi de fato uma revelação, né? E eu poderia simplesmente dizer aqui pra vocês já o que foi que veio aqui, qual foi o comentário que eu coloquei. Eu poderia já dizer, mas vocês me conhecem, sabem como que eu sou. Eu quero que todos sintam o que eu senti quando Deus me deu essa revelação, quando o Espírito Santo me concedeu essa revelação. Então eu vou voltar com vocês em alguns pontos de outras histórias da palavra, histórias que aparentemente, pra quem olha de forma superficial, elas parecem não ter relação, mas cara, tudo tem relação na palavra. Algumas semanas eu compartilhei no meu Insta um post do Pastor Jack, que ele compartilhou um gráfico feito pelo Chris Harrison, onde ele faz correlações com linhas coloridas de trechos da Bíblia que são intertextualizados com a própria Bíblia, citações da Bíblia na própria Bíblia, assim, textos que eles se correlacionam. E, cara, é a coisa mais linda que eu já vi, sério, é muito lindo, porque tudo na Bíblia se correlaciona. Então, às vezes, a gente tá lendo uma história e se a gente cavar um pouquinho mais fundo, a gente vai ver uma lição escondida quando a gente correlaciona aquelas duas histórias. E foi basicamente isso que aconteceu. E eu vou retomar aqui um pouquinho de um trecho de uma história bíblica que eu falei no meu último vídeo. Vocês lembram que no meu último vídeo eu fiz a resenha desse livro aqui, A Face Oculta do Amor, do Pastor Cott. E foi um capítulo deste livro, uma história que ele conta em um dos capítulos deste livro, que eu correlacionei com uma outra coisa que estava ali na genealogia quando minha mente explodiu. Foi muito, muito massa. Mas enfim, daí eu também vou correlacionar aqui com o Luciano Subirá. E daí assim, vamos lá. Vocês sabem aqueles filmes de super-heróis que tem multiversos e que tem... como que eu vou explicar aqui? Vou dar um exemplo. Quando eu assistia Guardiões da Galáxia, eu não sabia na época que era do mesmo universo lá dos Vingadores. E depois, quando o filme dos Vingadores teve um dos filmes dos Vingadores que tinha os personagens de Guardiões da Galáxia, eu fiquei tipo, uau! Seus super-heróis, eles se cruzaram no mesmo universo. E eu achei aquilo incrível e fantástico e maravilhoso. E é isso que eu percebo com o Pastor Cott e o Luciano Subirá. Porque são dois heróis pra mim, assim, duas pessoas que eu admiro muito, que eu amo estudar através dos livros e das mensagens deles. E quando eles se citam, e eles se citam muito, eu fico assim, que tudo! Gente, eles estão assim, sabe, no mesmo universo. E eu acho isso incrível. Então, basicamente, o que aconteceu foi uma coisa que o Subirá tinha falado em uma das mensagens dele e outra que o Cott tinha falado em uma das mensagens dele. E tinha uma pontezinha entre essas duas coisas que nenhum dos dois tinha feito, pelo menos não até onde eu saiba. E quando eu li aquilo ali na genealogia, bum, sabe? Bum, foi... Tá, vamos lá. Então, eu tentei achar a mensagem do Subirá, que tinha sido a mensagem que deu início, que foi o pontapé, digamos assim, mas eu não encontrei. E eu
anotei aqui algumas delas que eu tava procurando hoje, e algumas dessas elas meio que citam coisinhas a respeito mais ou menos daquilo lá que ele falou, e que são o poder da vontade, o evangelho da responsabilidade, coautores no roteiro divino, colocando a casa em ordem e obediência total. Eu vou deixar os links de algumas delas aqui. Nenhuma dessas mensagens, pelo menos no que eu procurei hoje, é de fato a mensagem que tem aquilo que eu vou falar hoje aqui, que foi algo que eu aprendi com o Luciano Subirá, ou pelo menos que eu me toquei disso assistindo uma das mensagens do Luciano Subirá. E eu tenho a impressão que foi na mensagem dele colocando a casa em ordem, sendo que não é nenhuma das que estão disponíveis atualmente no YouTube. Eu acredito que essa que eu vou falar hoje aqui no vídeo não tá mais no YouTube, e daí eu não vou ter como disponibilizar o link pra vocês. Mas, de fato, foi uma mensagem do Luciano Subirá. Eu lembro dele pregando isso, eu lembro de assistindo, e foi inclusive ano passado, nem foi esse ano. Mas não consegui achar mais qual que era essa mensagem, não tenho certeza do nome, mas eu acho que foi uma dessas aí que eu citei. Pelo menos todas elas dão pistas que levam ao entendimento daquilo que eu vou dizer aqui. Nessa série de mensagens do Subirá, o poder da vontade, o evangelho da responsabilidade, coautores no roteiro divino, tenho praticamente certeza que são essas três que ele propõe doutrinas para a igreja dele, tá? E eu assisti essas mensagens e fiquei extremamente impactada com o que ele fala ali. E nessa mensagem o Subirá, ele vai, digamos assim, incitar as pessoas a questionarem um pouco qual que é a verdadeira relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. E me fez pensar nisso de uma forma que eu nunca tinha pensado antes. Eu não quero entrar nesse ponto aqui no vídeo, porque é uma coisa extremamente complexa, mas se vocês quiserem assistir, já fica aí a dica. Basicamente, nessa série de vídeos, o Subirá, ele vai nos colocar para pensar a razão de existir na palavra de Deus um tempo verbal que é o futuro do pretérito. Se de fato todas as coisas estão consolidadas como escritas em pedra, desde antes da fundação do mundo, por que a palavra de Deus traria um tempo verbal que seria o futuro do pretérito? E um dos exemplos que ele usa nesta mensagem, ele desenvolve um argumento fantástico. Especialmente na mensagem com autores do roteiro divino, eu vou deixar o link aí, até uma das mensagens curtinhas que ele faz, ele cita isso de forma breve, em que a desobediência de Saul e a sua, digamos assim, o fato do coração dele não estar alinhado com o coração de Deus, fez com que Deus elegesse um outro rei para Israel. Isso está aqui em 1 Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E no versículo 14 ele ainda diz mais: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Um pouquinho mais à frente neste livro, ali no capítulo 15 de 1 Samuel, existe um outro relato que nos faz observar como era o coração de Saul. Quando em guerra contra os amalequitas, Deus havia dado uma ordem clara de que ele deveria destruir todo o povo e todos os animais. Deus não queria absolutamente nada daquele povo mantido vivo, nada daquela civilização. A ordem de Deus havia sido clara. Daí o que é que Saul fez? Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao que melhor havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Tá escrito aqui, tá? Tá escrito aqui. Deus falou: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Basicamente a coroa saiu da cabeça de Saul nessa hora. E dali Samuel foi falar com o rei Saul, né? Extremamente contrito. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço?
E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. Olha só, ao Senhor teu Deus. Não meu Deus, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E daí mais à frente o profeta fala para ele, quando ele intercede, né? Daí o profeta diz: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Aqui a gente observa como continuamente Saul desprezava a voz de Deus e não buscava se alinhar à vontade de Deus. Nós conhecemos a história do rei Saul e sabemos de vários outros episódios também em que Saul demonstrou ser um homem que não era humilde. Ele não era humilde, ele era um homem arrogante, ele era um homem que não era um homem segundo o coração de Deus, como foi o rei Davi. Não havia sintonia do espírito de Saul com o espírito do Senhor, não havia harmonia, ele não era sensível à voz de Deus. Ele conseguia perceber as suas intenções, ele conseguia perceber as intenções do povo, mas ele não conseguia discernir as intenções do coração de Deus. E nisto ele perdeu o seu reino, que seria confirmado para sempre. E aqui a gente observa que o fato de Saul não ter correspondido à vontade de Deus para ele como rei fez com que o reino que seria de Saul fosse para Davi. A reflexão que o Subirá nos propõe nesse trecho seria exatamente essa: por que o uso do futuro do pretérito? Por que o profeta disse para Saul: o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre? Isso nos leva a crer que se Saul tivesse agido conforme o conselho de Deus, o reino de Saul teria sido confirmado por todas as gerações. Que nos leva a pensar que o Messias teria sido descendente de Saul e não do rei Davi. Que ao invés de chamarmos Jesus, filho de Davi, nós chamaríamos Jesus, filho de Saul, porque Deus haveria encontrado em Saul um homem segundo o seu coração, e não foi o que aconteceu. A coroa que era de Saul passou para Davi, porque em Davi Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Porque em Davi, Deus encontrou um homem que o obedecia. Em Davi, Deus encontrou um homem que anelava por sua presença. Um homem que buscava a Deus com todo o seu coração. E essa é uma reflexão que ele nos deixa na mensagem que eu havia assistido. Talvez, se Saul houvesse obedecido e correspondido à vontade de Deus, hoje nós conheceríamos o Messias como o filho de Saul. E foi justamente isso, a expressão exata que ele usou foi: a coroa saiu de Saul e foi para Davi. Exatamente essa revelação que Deus concedeu a ele me impactou. O fato de perceber, de fato, a desobediência de Saul lhe custou a honra de ser o pai do nosso Salvador, a honra de ser aquele de quem
o Salvador eterno, o Rei eterno de Israel seria suscitado. E ele foi suscitado a Davi. E é tremendo. A gente sabe de forma nítida, a gente conhece de forma nítida a história de Saul, a história de Davi, são histórias muito conhecidas e muito estudadas. Então, a gente observa o propósito de Deus em de fato ter escolhido Davi para ser aquele de quem o Messias seria gerado ao invés de Saul. Só que agora vamos para uma outra história que aparentemente não tem nada a ver, que é a história que está aqui nesse livro, o capítulo sobre a imoralidade e a identidade. E vamos falar um pouquinho da história de Judá. No vídeo anterior, quando eu falei a respeito do livro A Face Oculta do Amor, eu citei brevemente a história de Judá e Tamar. Eu falei a respeito de algumas simbologias, que seriam o anel, ou o selo, o cordão, ou o lenço e o cajado. Mas eu não me aprofundei nesses assuntos para que o vídeo não ficasse gigante. E hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais, porque é disso que ele fala aqui no capítulo 8. Como eu já tinha, inclusive, comentado no vídeo anterior, eu conheço as ministrações do Pastor Koch há muito tempo. Eu não saberia nem mesmo tentar aqui dizer quanto tempo faz que eu, pela primeira vez, ouvi a mensagem dele, Identidade e Imoralidade, onde ele fala dessa história do Judá e da Tamar. E depois, quando eu li esse livro, aquela história meio que voltou ali pra minha... Enfim, pra minha mente, ficou fresca na minha memória essa história do Judá e da Tamar, que eu já conhecia também, porque, enfim, já tinha lido na Bíblia, já tinha ouvido sermões sobre isso, e já tinha ouvido essa ministração em especial, que é muito profunda, muito profunda. Eu diria que 90% talvez desta revelação veio a partir daquilo que eu já tinha ouvido com o Pastor Koch. E quando eu li o livro, isso se tornou muito evidente. Nós conhecemos o Judá, pelo menos eu sempre tive uma má impressão a respeito de Judá, desde que eu li a palavra de Deus. Ele não era uma pessoa que me agradava, e eu acredito que isso vem daquele episódio em que ele condenou a Tamar quando descobriu que ela estava grávida. Isso é uma coisa que todos nós, ou pelo menos acredito que muitos de nós, guardam como a principal impressão de Judá. Mas essa não deveria ser a nossa principal impressão de Judá. Vamos entrar um pouquinho aqui na história de Judá, porque é basicamente sobre isso que eu quero aprofundar esse vídeo hoje. Eu gostaria de deixar bem estabelecida essa base a respeito da história de Judá aqui, então eu vou ler esse trecho que se encontra no livro de Gênesis, do capítulo 37, versículo 31, até o capítulo 38, versículo 26. Então, tomaram a túnica de José, só contextualizando para ficar, enfim, mais fácil de entender. Judá é o quarto filho de Jacó. Então nós tínhamos Rubem, Simeão, Levi e Judá. Ele era o quarto. Eram 12 filhos, sendo José o caçula, que era filho de Raquel. Esses 12 filhos de Jacó eram filhos de 4 mulheres diferentes. A gente teria que adentrar aí na história de Jacó, mas enfim, para que esse vídeo não fique muito longo, se a gente quiser entender de fato os detalhes dos detalhes, precisamos estudar desde o começo, na verdade desde Adão e Eva, né? Mas enfim, então nós temos a promessa de Deus a Abraão que foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que foi pai de Judá, que foi pai de José, enfim. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Os irmãos de José tinham inveja dele, porque ele era o preferido de seu pai e o pai não escondia isso. E por esse motivo, eles venderam José para ser escravo no Egito e contaram para o pai que José havia sido morto. E aqui a gente vai narrar isso daí. Então, tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a. E disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado, José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou-se, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E aconteceu, no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Essa parte é importante, tá? No mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome
E tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu filho primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, ficou-se na casa de seu pai. Passando-se muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se. E assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que estás em tua mão. O que ele lhe deu. E entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram aos homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério, grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, este cordão e este cajado. E conheceu-o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho. E nunca mais a conheceu. Sempre que eu li essa história eu ficava confusa, sem compreender por que razão Deus tinha escolhido justamente essa história de gêmeos, porque ela vai dar luz a gêmeos, né? Eu confesso que nunca entendi porque Deus havia escolhido Judá para ser aquele de quem haveria de vir o Messias, já que a história dele era tão horrível. Tão horrível. É uma história horrível. Ele chegou a engravidar a própria nora. Ele não me parecia, nunca me pareceu, quando eu li a palavra, um homem íntegro, ou um homem que refletisse quem Cristo era, ou quem sequer fosse digno de ser aquele que Cristo seria de sua linhagem. E foi essa revelação que Deus me deu. O que havia em Judá? O que Judá tinha para que Deus de fato tivesse escolhido ele, para que Cristo fosse da tribo de Judá? Por que Judá? O pastor Koch, ele usa essa história para ilustrar como a imoralidade e a prostituição, elas vão roubar tudo aquilo que simboliza a sua identidade. O anel ou o selo, o cajado e o lenço ou o cordão, que seriam a mesma coisa. Cada um desses elementos simboliza algo. O Koch, ele explica que nos tempos bíblicos as pessoas não tinham identidade. E qual era a identidade das pessoas? Era o selo. O selo identificava as pessoas. E muitas vezes esse selo era carregado em um anel. Então é como se basicamente ele tivesse entregado a identidade dele para Tamar como uma garantia para que ele pudesse dormir com ela. E o Koch, ele vai nos mostrando
com esses elementos, como que a imoralidade ela sempre vai furtar a nossa capacidade de conhecer a nossa identidade em Cristo e em Deus. E o cordão, que simbolizava todas as relações que ele tinha familiares, e daí o Koch ele vai mostrar outros versos da Bíblia onde sempre vai falar que precisamos atar ao redor do nosso pescoço aquilo que nos foi ensinado por nossos pais, por nossa mãe, nosso pai. E ele vai trazer uma série de exemplos bíblicos para explicar qual que é a simbologia do cordão ou do lenço. E o cajado tem a ver com ministério, com alcançar a visão ministerial de Deus na sua vida. E como a imoralidade ela furta tudo isso, todas estas. Só que o mais lindo na história de Judá e Tamar não é isto. E é uma coisa que está um pouquinho mais adiante, que não fica muito nítida pra gente de cara. Às vezes nem quando a gente lê a Bíblia a gente percebe isso de cara. A gente teria que de fato estar buscando encontrar para que a gente perceba algo na história de Judá. Então o Koch começa a se aprofundar na história de Judá e ele vai traçando aqui os pontos que fizeram com que ele entrasse em total decadência. Então a primeira coisa foi a fuga. Judá se apartou de seus irmãos. Gênesis 38:1. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Então, diante de tudo aquilo que tinha acontecido, quando juntamente com seus irmãos ele havia forjado a morte de José, enganado seu pai, mentido para ele, enfim, não dá para começar a compreender a brutalidade daquilo que eles fizeram, por inveja do seu irmão, por revolta contra ele. E então ele foge de tudo isso. A solução que o Judá encontra é fugir de tudo aquilo. Então esse seria o primeiro passo na escadinha da decadência. Seguido de imoralidade e jugo desigual. Está ali em Gênesis 38, versículo 2. Judá se juntou com a mulher cananeia, contrariando aquilo que Isaac havia ensinado a Jacó, em Gênesis 28:1, onde está escrito: Isaac chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Então Judá se envolveu em jugo desigual. Isaac havia falado nitidamente para Jacó que ele não deveria tomar mulher dentre as filhas de Canaã. E foi exatamente isso que Judá fez. Eu gosto dos comentários que o Koch põe aqui. Uma pessoa ferida, culpada, decepcionada, fugitiva e agora comprometida com a imoralidade, que se precipita a estabelecer o que seria a sua família. Os resultados foram devastadores. O mesmo espírito de sensualidade que já vinha prevalecendo sobre Judá traça uma trilha de morte para os seus 2 primeiros filhos. Chegou ao ponto de assumir a forma do mal, e o Senhor o matou. Onã foi motivado por abuso e perversão sexual, dentro da responsabilidade de suscitar descendência ao seu irmão, e também o Senhor o matou. Pouco tempo depois, a sua própria esposa também morre. Judá agora se resume num homem viúvo e sem filhos. Terceiro ponto, ele engana a sua nora. Ele fala para ela que ele vai esperar o filho mais novo crescer para dar em casamento a ela, sabendo que ele não vai fazer isso. Então ele deliberadamente ele engana. Então já temos aí um terceiro ponto na escadinha da decadência do Judá. E por fim, o último degrau, ele se prostitui com a própria nora sem perceber que é ela. E então ele vai explicar como o Judá fez para alcançar redenção e recuperar. Não apenas recuperar sua identidade, mas se tornar aquele dentre todos os filhos de Jacó que teria a maior honra. O que Judá fez? Estudando um pouquinho mais sobre a história de Judá, eu encontrei um texto que está num site aqui de estudos bíblicos e fala sobre a história de Tamar e Judá. Eu também vou deixar o link desse site aqui na descrição. Eu quero ler só um trecho mesmo para aprofundar um pouquinho, pelo menos era como eu sempre enxergava o Judá. Com a morte de 2 filhos, Judá não quis dar o seu filho mais novo a Tamar, pois pensou que Selá também poderia morrer. Com medo, Judá combinou com Tamar que daria o seu filho mais novo, posteriormente quando Selá se tornasse homem, e assim cumpriria a obrigação de cunhado. Percebe-se através do pensamento de Judá que ele inferiu que Tamar poderia levar o seu terceiro filho à morte, como se o problema estivesse em Tamar. Ele nem mesmo aventou a maldade dos seus filhos diante de Deus, porque foi a maldade deles que os levou à morte. Esse trecho em específico, ele nem mesmo aventou a maldade dos seus filhos diante de Deus. Me faz lembrar do rei Saul, porque Saul nem mesmo aventou que havia desobedecido a Deus. Ele
nitidamente, objetivamente, à luz do dia, contrariou a ordem clara de Deus e ainda se gabou daquilo ali, ainda achou que estava fazendo um grande favor para Deus. E essa mesma falta de humildade que eu observo no rei Saul quando eu estudo sobre ele, é o que eu observo em Judá neste exato momento, quando ele engana a Tamar. Se vocês puderem, leiam depois essa página, porque vai explicar mais a fundo como isso estava intimamente relacionado com a própria fé na promessa de Deus, que iria suscitar descendência, de que Abraão seria pai de muitas nações. Na mensagem do Cote, quando ele fala a respeito do cordão ou do lenço, que está intimamente relacionado com a identidade fraternal, ou seja, dos relacionamentos, ele vai mostrar como que os relacionamentos do Judá estavam completamente fragmentados, e que o fato dele ter comprometido aquilo na imoralidade foi apenas o símbolo do que já estava acontecendo de fato na vida dele. Então ali ele vai explicar que Judá, na verdade, ele havia vendido o irmão, mentido para o pai, praticado julgo desigual, perdido os filhos, perdido a esposa, enganado a própria nora, para enfim acabar se prostituindo com a própria nora sem sequer poder reconhecê-la. Agora pensem comigo, porque eu sempre pensei dessa forma. Tentem ver se vocês conseguem seguir o meu raciocínio. Se você fosse Jesus, esse seria um nome que você gostaria de levar consigo, Judá? Se você é Deus e você vai escolher um dos filhos de Jacó para ser aquele que será o pai do Messias, seria Judá o escolhido? Na minha lógica, teria que ser José ou Benjamim, que seriam aqueles filhos queridos de Jacó. No caso, José não tem tribo, então seria Efraim ou Manassés. Então, na minha cabeça só faria sentido, só teria lógica que o Messias, ele viesse da tribo de Efraim, ou da tribo de Manassés, ou da tribo de Benjamim. Um desses três. Eu não veria como poderia ser de outra tribo, especialmente a de Judá. Porque de todas as histórias, de todos estes filhos de Jacó, por que Judá? Eu acho que se você conhece bem a história de Judá na palavra, você gosta muito de estudar, talvez você já tenha clicado que nem a minha cabeça clicou. Mas se não clicou, vai clicar, porque agora a gente vai pra melhor parte. Lá em Gênesis 49, quando Jacó tá no seu leito de morte, ele chama os seus filhos pra dar a bênção de cada um. E é curioso o que Jacó falou pra Judá. Vamos dar uma lida. Gênesis 49, a partir do versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Essa aqui eu tô... Judá é um leãozinho. Judá é um leãozinho. Eu vou repetir isso de novo. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Ele perdeu o cajado por causa da imoralidade. Mas o seu pai falou que dele o cetro não se arredará, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Deixa eu repetir que vocês têm que estar entendendo o que eu tô falando aqui. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Isso foi o que Jacó falou para Judá antes de morrer. Essas foram as últimas palavras de Jacó. Deixa eu traduzir aqui, eu quero me tornar mais entendível. Essas foram as últimas palavras de Israel para Judá, tá? Mas algo fez com que Judá fosse deste homem ímpio, fugitivo, imoral, para aquele que recebeu a maior honra dentre todos os seus irmãos.
Já chegaram onde eu cheguei? O princípio da redenção de Judá está em Gênesis 38, no capítulo 26. E conheceu-os Judá. Então, quando ele ficou sabendo que a nora dele tinha engravidado, aquela nora que ele tinha enganado tinha engravidado, ele disse: tragam ela pra gente queimar. E quando ela chegou, ela entregou pra ele um anel de selar, um cordão e um cajado e disse: do homem de quem concebi são estas coisas. E aí vamos ver o que o Judá fez neste momento. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho e nunca mais a conheceu. Começou aqui. Tudo começou quando ele reconheceu a própria hipocrisia, quando ele foi humilde, quando ele foi longânimo. Toda a redenção de Judá começou nesse momento. Eu vou fazer um apanhado geral se você não conhece a história de José e de Jacó, mas enfim, Jacó tinha seus filhos e José era o filho mais querido de Jacó. Judá havia vendido juntamente com seus irmãos, o seu irmão José, e aí a história de José, precisaremos de uns 3 ou 4 vídeos se fôssemos falar sobre isso, mas enfim. José se tornou o governador do Egito. Não havia ninguém acima de José que não o próprio faraó. E durante uma crise de fome, que inclusive havia sido anunciada a José em sonhos, foram 7 anos de fome muito intensa naquela terra, os filhos de Jacó precisavam ir ao Egito buscar mantimentos, porque o Egito era o único local que tinha mantimentos. E José era o governador do Egito. E quando eles chegaram ali, José reconheceu seus irmãos, que o haviam vendido para ser escravo, mas os seus irmãos não reconheceram José. Jacó havia tido um outro filho com Raquel, que era a mãe de José, e esse outro filho era Benjamim. E Jacó elegeu Benjamim em seu coração como José. Então, Benjamim era, digamos, 2 vezes mais para Jacó o que José havia sido, porque José era o seu filho querido, que ele havia perdido, e mais uma vez Jacó elegeu o seu filho caçula como favorito dentre os seus irmãos. Então, quando todos eles foram buscar mantimento no Egito, Jacó não permitiu que Benjamim fosse. José, quando soube que tinha um irmão caçula que não havia ido, obviamente queria conhecê-lo. Mas é óbvio que Jacó não permitiria que ele fosse. Inclusive, nesse momento, meu pai comentou no dia que eu tive aquela revelação lá na genealogia, que eu ainda vou chegar lá. Eu imediatamente falei no grupo do WhatsApp da minha família, né? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Daí, o meu pai comentou que na mesma semana eles tinham feito um devocional. Daí, meu pai comentou uma coisa interessante nesse dia. Eu vou ler aqui, essas são as exatas palavras do meu pai. Essa semana eu também comentei com Danusa uma passagem que li. Jacó era fanático por José. Deus arrancou o ídolo dele. Ele transferiu o fanatismo para o irmão de José, Benjamim. Chegou a ponto de vincular a vida dele à vida do filho. Não deixava o filho ir para o Egito, para caso o filho morresse, caso o filho morresse, ele não fosse à sepultura em tristeza. E com os outros ele não tinha o mesmo zelo. Quando finalmente ele abriu mão e disse que o menino vá, se morrer, desfilhado ficarei. Quando ele abriu mão, Deus devolveu os dois, Benjamim e José. Então, diante de seus irmãos, José propõe que eles retornem trazendo o irmão mais novo, para que então eles possam receber o mantimento, porque ele cria uma narrativa de que talvez eles fossem espias, enfim. E nesse momento os irmãos de José percebem, eles reconhecem o erro que cometeram. Aqui em Gênesis capítulo 42, versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isto vem sobre nós esta angústia. Então lembra que eu tinha lido um trechinho que eu havia comentado que Judá ele não reconhecia a maldade de seus filhos como a causa da morte deles. Antes, ele supunha que era Tamar a culpada da morte de seus filhos. E no momento em que ele
começou a ser redimido foi quando ele reconheceu: mais justa é ela do que eu. Novamente aqui eles reconhecem, ou seja, esse é o princípio do arrependimento. Sempre o arrependimento ele se inicia a partir do reconhecimento do próprio erro. Então, a partir do momento que eles reconhecem o erro, eles estão começando a se arrepender. A partir dali, eles podem se arrepender. Então, quando eles voltam para Jacó e falam da proposta do governador do Egito, que eles não sabiam que era o irmão dele, Jacó fala: de forma alguma, vocês não vão levar Benjamim. Eu já perdi José. Simeão está no Egito. Eu não vou perder Benjamim. Então, o primeiro a interceder é o Rúben, que é o filho mais velho. Em Gênesis 42, versículo 37. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cães com tristeza à sepultura. Aquilo ali que meu pai havia comentado, ele não tinha esse zelo por nenhum dos seus outros filhos, como ele tinha com Benjamim. E olha só, Rúben havia intercedido: se eu não trouxer o Benjamim de volta, você pode matar os meus 2 filhos. Não foi suficiente, não convenceu Jacó. A intercessão de Rúben não convenceu Jacó. Então, mais à frente, chega a vez de Judá interceder para que pudesse levar Benjamim. Aqui no capítulo 43, versículo 8. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu preciso focar nesse aqui. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: pois que assim fazer isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. A intercessão de Judá convenceu o Jacó. Provavelmente ele sabia o filho que tinha. E para ver Judá dizer: não, eu não vou te dizer: se eu não trouxer o Benjamim, pode matar meus filhos. Ele diz: é a minha vida pela dele. Eu serei o fiador. Eu serei o fiador. Dito e feito. Vamos mais à frente. Então José, muito astuto para testar seus irmãos, ele arma uma emboscada, uma cilada. E na hora que eles estão voltando com os mantimentos, ele manda esconder uma taça entre os pertences de Benjamim, que era o irmão que, em tese, havia substituído ele, aquele que ocupava o lugar que era de José. Era irmão por parte de pai e mãe, diferente dos outros irmãos, que eram irmãos apenas por parte de pai. Benjamim era irmão de José por parte de pai e mãe. Dito e feito, porque conforme o plano, a emboscada que José havia armado para os seus irmãos, quando eles estão voltando, eles foram acusados de haverem furtado a taça da casa do governador, e na busca que é feita, essa taça é encontrada entre os pertences de Benjamim. E tudo isso foi um plano extremamente astuto e estratégico de José. José, na verdade, ele queria observar qual seria a resposta que os seus irmãos teriam diante daquilo. Ele queria colocá-los novamente na mesma situação que uma vez eles estiveram, quando José foi vendido como escravo. Será que os seus irmãos haviam de fato mudado? Qual seria a reação deles diante daquilo? Eles iriam defender Benjamim? Ou eles iriam mais uma vez desprezar o seu irmão mais novo? Eu preciso ler isso aqui. É Gênesis 44, do verso 16 em diante. Eu vou entrar até um pedacinho ali no 45, no capítulo 45, tá? O nome desse trecho aqui que eu vou ler é A Humilde Súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos?
E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu Senhor. Tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. José não... Ele diz, não, vocês podem ir, eu só quero o Benjamim. O Benjamim fica, vocês vão. Fica o caçula. Então Judá se chegou a ele e disse, ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo, tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor, temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos, trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor, aquele moço não poderá deixar seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai, tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não poderemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Eu vou repetir novamente o 33 e 34. Eu vou reformular essa frase. Eu vou colocar exatamente de forma bem clara. Agora, pois, fique eu, Judá, teu servo, em lugar deste moço, Benjamim, por escravo de meu senhor. Que não fique Benjamim por escravo, que fique eu, Judá. E que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai? Porque como subirei eu a meu pai? Se os meus irmãos mais novos, se eu que sou o primogênito dentre muitos filhos, como subirei eu ao meu pai, se eles não vierem comigo? O que Judá estava dizendo era, como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Nesse momento, então, José se revela para os seus irmãos, e esse é um dos momentos mais lindos do Velho Testamento, na minha opinião. Acredito que agora a gente já chegou onde eu gostaria. Judá, ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu, e ele foi um intercessor. Ele intercedeu com a própria vida, pela vida de Benjamim, seu irmão mais novo. Mas antes que eu, de fato, conclua esse vídeo, eu quero falar pra vocês qual foi o pensamento, assim, o breve pensamento que eu tive enquanto eu tava lendo aquela genealogia semana passada. Então eu tava ali, de boa, lendo 1 Crônicas, capítulo 8. Eu tava lendo 1 Crônicas, de boa. Fulano, que foi filho de fulano, que foi filho de fulano, que foi filho de fulano. Ali, pelo meio, Quis, que foi pai de Saul, que foi pai de Jonatas, que foi pai de fulano. Ah, tranquilo, Saul, linhagem de Saul, beleza. Verso 40. E foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150, todos estes foram dos filhos de Benjamim. Daí me surgiu assim, nossa, ao longo dessa genealogia que eu tava lendo, eu me lembro de ter visto lá Saul, Quis, Jonatas. Saul era da tribo de Benjamim.
Eu lembrei, assim, veio uma coisinha assim na minha cabeça. A coroa que era de Saul passou para Davi. E aí a minha anotação foi essa, foi simples, gente, tá aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Foi isso aqui, eu anotei isso. Saul era da tribo de Benjamim. A coroa saiu de Benjamim para Judá. Na hora que eu escrevi isso, a coroa que seria de Saul, a coroa que seria de Benjamim, aquele que seria Jesus, filho de Saul, o leão da tribo de Benjamim, aquele que seria hoje, ele se chama Jesus, filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Porque um homem que era imoral, ele viu a sua decadência. Ele era um viúvo sem filhos. Ele era um homem sem família, que havia vendido o irmão, mentido para o pai, se envolvido em jogo desigual, perdido os filhos, perdido a esposa, enganado a nora, se envolvido em imoralidade. Um homem sem nenhuma perspectiva, um viúvo sem filhos, que não tinha ministério. Este homem, ele se tornou o maior dentre os seus irmãos. Ele se tornou a maior tribo de Israel. Ele se tornou a tribo mais gloriosa, a tribo do Messias, porque ele intercedeu. Como Cristo intercede diante do Pai por nós, Judá intercedeu diante do Pai por Benjamim. A coroa que seria de Benjamim foi conquistada no momento em que ele deu a vida pela vida de Benjamim. Que fique eu como escravo e que seja o moço livre. Eu imagino que no momento que Deus reprovou o reino de Saul, quando ele foi buscar alguém melhor do que Saul, certamente quando Deus foi buscar alguém segundo o seu coração, certamente Deus deve ter pensado: de qual tribo eu vou tirar o rei, aquele que será o pai do intercessor dos meus filhos? Ora, a tribo daquele que intercedeu, a tribo daquele que intercedeu. Judá foi o intercessor que gerou o nosso intercessor. Cara, a coroa que saiu de Saul para Davi saiu de Benjamim para Judá. Gente, sério, essa palavra é maravilhosa. Existem tesouros escondidos dentro dessas genealogias, dentro do nome desse povo. Jesus, filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Eu tenho orgulho de ser da tribo de Judá. Eu, cujo coração é judeu. Eu sou judia de coração. Vocês não são? Eu amo a nação de Israel. Eu defendo os interesses da nação de Israel. Eu me considero judia de coração, porque está escrito aqui em Romanos 2, versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu sou judia de coração. Eu sou judia de coração.
E eu sou da tribo de Judá. E eu tenho muito orgulho de ser da tribo de Judá, porque é a tribo do meu noivo, de Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. E eu me orgulho de ser da tribo de um homem que, embora tenha sofrido toda a decadência possível de um ser humano sofrer, ele se redimiu completamente através do arrependimento e da intercessão. E é isso que nós devemos ser. Pecadores arrependidos que intercedem porque ele intercedeu por nós. O leão da tribo de Judá intercedeu por nós, como Judá intercedeu por Benjamim. Ele não voltará para o Pai. Ele não voltará para o Pai se nós ficarmos escravos nessa terra. Mas ele nos levará consigo. Ele nos levará consigo. Eu sempre soube que Saul era benjamita, mas eu nunca tinha tido o clique Saul, Davi, Benjamim, Judá. Davi é da tribo de Judá, obviamente. Saul é da tribo de Benjamim. Eu sempre soube disso. Desde que eu me entendo por gente, eu sei que Saul é benjamita. Mas eu nunca tinha feito essa associação simples. E foi somente quando o Espírito Santo me concedeu que eu percebi. Não pulem as genealogias quando vocês estiverem lendo a Bíblia, gente. As maiores revelações podem vir dali. As maiores revelações podem vir dali. E como recomendação de música, eu quero deixar uma das minhas músicas favoritas de bossa nova. É um estilo de música que eu aprendi a ter gosto por ele por conta do meu pai, que ele ama bossa nova cristã. Ele é o maior expert em bossa nova cristã que eu conheço. E existem muitas músicas maravilhosas, mas esses dias eu redescobri uma das minhas favoritas, que se chama Vinho Bom, de Cíntia e Silvia. Essa música não tem disponível no Spotify, mas tem um vídeo dela no YouTube e eu vou deixar o link aqui. Apenas escutem, eu não vou ler a letra, ela é em português, mas a sensação que eu tenho quando eu escuto essa música é que eu tô no céu. É perfeita. Escutem, sério. E para o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, os comentários, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. E vamos ler a Bíblia, porque ela está recheada de tesouros escondidos, que a gente só vai achar quando a gente se debruçar sobre ela.